Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este vídeo. Eu acredito que esse vai ser o primeiro vídeo do canal, tá? Que eu vou com o objetivo de relatar aqui experiências, né, da mediunidade consciente. Para quem não me conhece, né? Eu acho que ninguém me conhece, afinal de contas esse é o primeiro vídeo. Meu nome é Denilson, eu sou médium, né? Tenho mediunidade consciente. E vou falar com vocês alguns relatos, né, para ajudar aí os médiuns que são conscientes a também entenderem um pouco da mediunidade e tentar saber identificar ali quando é o guia, quando não é, quando é uma entidade benevolente, quando é uma entidade maléfica, né, podemos dizer assim. E vamos juntos, né, aprendendo e estudando. Mas hoje eu quero contar para vocês um relato pessoal que aconteceu comigo, tá? A descoberta de um segundo mentor espiritual que eu tenho e que eu não sabia, né? Hoje eu me considero, eu já fui espírita, já participei do Vale do Amanhecer. Atualmente eu não frequento nenhuma casa, né, de religião. Me identifico muito com a Umbanda, estudo muito sobre a Umbanda e sim, pratico algumas firmezas, né, que eu aprendi aqui na minha casa, mas ainda não vivenciei essa experiência num terreiro de Umbanda, né? Então eu não me considero um bandista por conta disso, né? Porque eu não tenho essa vivência de terreiro, né? Eu não tenho essa vivência prática num terreiro para falar que realmente eu sou um bandista. Porém, eu me identifico muito. Mas eu passei muito tempo sendo espírita, né, kardecista. Lá eu aprendi muita coisa, estudei, desenvolvi algumas faculdades mediúnicas. E hoje eu tenho a consciência, né, do que eu sou, das mediunidades que eu tenho, algumas em desenvolvimento, ainda precisam ser desenvolvidas, mas uma das mediunidades que eu sei que eu tenho, né, é a mediunidade de incorporação, né, e a minha incorporação ela é consciente, tá? Eu sempre entendo lá. E outras mediunidades também que se apresentaram, né, como mediunidade de psicografia e também de clarividência. Essas duas últimas ainda precisam ser desenvolvidas, tá? Mas eu vou relatar aqui com vocês uma experiência pessoal, né, como eu falei, de como eu descobri meu segundo mentor, né, espiritual. Porque até então o primeiro eu já descobri, né, há muito tempo atrás, quando ainda fazia parte do espiritismo kardecista, e esse segundo eu descobri agora, né? Eu não vou falar o nome dele porque eu não sei se ele vai permitir, né? Na verdade, eu não cheguei a perguntar, eu vou apenas relatar o que aconteceu, né? Como foi que eu descobri. Eu tinha firmado, né? Firmei esses dias uma vela para Anjo da Guarda, uma vela de 7 dias, né? Em um copo com água, deixei lá firmado. E todo dia eu vou lá fazer minhas orações, pedir a Deus, né? Que abra os meus caminhos, que me ajude a viver, né? Nessa vida que a gente sabe que não é fácil. E eu fiquei com uma dúvida, né? Porque como eu tenho muito interesse na Umbanda e tenho muito interesse em desenvolver algumas habilidades de culto da Umbanda, e tenho muito interesse na questão sacerdotal, né? Desculpa, gente. Ai, meu nariz tá... Tô com sinusite e rinite. Mas voltando ao assunto, tenho, né, muito interesse na questão sacerdotal, porque eu sinto dentro de mim que eu tenho uma certa missão com relação a isso, né? Só porque eu sou uma pessoa muito cética, né? Então, assim, eu fico pensando que isso pode ser coisa do meu ego, né? E não realmente uma missão espiritual que foi dada a mim. E aí, eu estava fazendo minhas orações hoje, lá na firmeza do Anjo da Guarda, e me veio a intuição de perguntar, né? De perguntar sobre essa questão, se eu realmente tenho essa missão, né? E tentei escutar na minha mente, né? Alguma coisa, alguma resposta, né? E eu perguntei, né? Eu perguntei à espiritualidade se eu tinha missão sacerdotal na Umbanda. Antes mesmo de eu terminar a pergunta, eu senti assim um não, sabe, na minha cabeça.
só que um não com algo mais a dizer e eu não conseguia compreender isso, o a mais. Então eu repeti a pergunta mais umas 2 vezes. E nas 2 vezes eu sentia que era não, eu não escutei nitidamente não, mas eu sentia que era não, mas tinha algo mais a ser dito, né? E eu não conseguia compreender o que tinha mais para ser dito, né? Então o que aconteceu? Eu senti a intuição de pegar um caderno e uma caneta. Então eu peguei um caderno, uma caneta e logo entendi que a entidade que estava ali me respondendo queria escrever, né? Achei que poderia ser mais fácil. E aí eu voltei a perguntar novamente, né, se eu tinha essa missão sacerdotal dentro da Umbanda. E a resposta foi: não tem autenticidade. Isso de uma forma escrita, né? Não tem autenticidade. E aí logo mais em seguida veio a complementação. Amor, companheirismo e fé, se eu não me engano, não me lembro exatamente, são fundamentos primordiais para o sacerdócio, né? E eu fiquei assim, putz, né? Ou seja, deu a entender, né, que nesse momento não tem como eu querer ser sacerdote se eu não melhorar esses pontos fundamentais que o mentor espiritual disse, né? Então eu fiquei assim, então eu preciso desenvolver essas habilidades, trabalhar mais essas habilidades em mim, e a resposta foi sim, né? Veja bem como a espiritualidade é sábia, né? Não adianta passar o carro na frente dos bois. É óbvio que eu não quero ser sacerdote agora, gente, de imediato. Não, eu queria saber se eu tinha missão sacerdotal, né? E isso, para mim ser sacerdote de Umbanda, isso poderia passar anos e anos. Não necessariamente eu iria exercer essa função agora, né? Mas a entidade deixou bem clara que eu não tenho missão sacerdotal enquanto eu não cumprir, né, esse desenvolvimento dessas qualidades que um sacerdote precisa ter, pelo menos ao ponto de vista do meu mentor, né? E vou até pegar aqui, eu acho que eu estou com o papel aqui. E essa experiência foi muito interessante porque eu acabei até que as palavras, né, que ele me disse, né, que não tinha autenticidade para me ser sacerdote nesse momento e que amor, compreensão e companheirismo, não é fé, gente, perdão. E companheirismo são fundamentos básicos para o sacerdócio, né? Foi isso que ele disse. Então eu preciso evoluir nessas questões, né? Eu preciso desenvolver meu amor, minha compreensão e meu companheirismo, porque de fato eu me considero uma pessoa muito individualista, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pedir ajuda, apesar de que eu gosto sim de ajudar, né? Mas não sou uma pessoa tão compreensiva, né? Isso aí eu concordo. São muitas coisas que eu até vinha já nesses dias pensando o quanto eu ainda tenho que melhorar como pessoa para me poder me elevar ainda mais espiritualmente, né? E não no sentido assim de estar acima de alguém, não. É de me sentir melhor comigo mesmo, né? Na minha jornada espiritual. E aí eu fiz essa pergunta, né? Ficou claro para mim que no momento não, né? Mas, né, que se eu desenvolver essas qualidades aqui, que são fundamentais, né, para o sacerdócio, segundo o meu mentor espiritual, sim, eu posso, eu entendi isso, eu senti isso dentro de mim, que eu posso sim, um dia vir a me tornar sacerdote de Umbanda. Né? Só que, claro, tem que estudar muita coisa, como eu falei para vocês, eu não tenho experiência nenhuma, né, em terreiro de Umbanda. Então fica difícil, até mesmo para mim conduzir um terreiro, se eu não sei os fundamentos básicos da Umbanda, né? O pouco que eu sei não é suficiente para poder, né, abrir um terreiro, abrir uma angira, né? E aí eu perguntei quem era, né? Ele falou o nome, mas eu não vou falar aqui porque eu não perguntei a ele se eu poderia divulgar.
E ele falou o nome dele, se apresentou e eu perguntei, né? Porque como eu achava que poderia ser o meu primeiro mentor, né? Então eu perguntei o nome por isso. E aí ele falou, né? Um nome diferente. Aí eu perguntei, fiquei, né? Já achei estranho e perguntei, né? Desde quando ele me acompanha, né? E ele botou: eu acompanho sempre. Eu o acompanho sempre, desde o nascimento. Não sou o único, né? Ou seja, ele falou que me acompanha desde o nascimento e que ele não é o único mentor espiritual que me acompanha, né? Eu perguntei para ele se ele era uma entidade de Umbanda ou não. E a resposta dele para mim foi fabulosa. Ele falou assim: não fazemos distinção, né? Então, assim, às vezes fica o reflexo, né, para mim, para vocês, que às vezes a gente quer categorizar as entidades, né? Tipo, entidade de Umbanda, entidade kardecista, entidade de candomblé. E no mundo espiritual não é assim. Segregar é coisa de seres humanos aqui na Terra, é que nem as religiões. Para os espíritos, a religião é algo que eles não fazem distinção com relação à religião, tá? Então isso foi bem coerente, bem legal da parte dele, né? E aí eu fiz algumas outras perguntas que ele falou o seguinte, né? Que as respostas que eu procuro serão dadas no momento certo. Ou seja, nesse momento em que eu perguntei, ele não pode me responder, ele não pode me orientar, porque ainda não está no momento certo. Porque quando chegar o momento certo, né? A gente sabe que a espiritualidade tem o tempo dela, ele vai talvez trazer alguma novidade, alguma coisa assim. Mas calma, ele revelou algumas coisas que eu acredito que faz muito sentido, de coisas de anos atrás que eu tinha interesse e que eu nunca procurei desenvolver ou procurar por medo, né? Por medo, né? Aí eu perguntei para ele se eu realmente tenho clara evidência, porque assim, eu não tenho uma clara evidência ostensiva e já faz muito tempo que eu não vejo nada. Porém, a minha vida foi marcada por inúmeras situações específicas e pontuais de eu ver algum espírito, né? De eu ver alguma coisa assim. Aí ele me respondeu com outra pergunta. Quando eu perguntei para ele se eu era clarividente, ele perguntou para mim: ainda tem dúvida? Gente, para vocês verem como a espiritualidade é sábia, né? Isso se dá porque eu sou uma pessoa muito cética. E eu acho isso assim, chega a ser ridículo, né? Mas é porque eu procuro muito ter a segurança daquilo que eu realmente sou, daquilo que eu realmente posso fazer, até onde eu posso ir, porque eu não quero me enganar e nem enganar ninguém, né? Então eu tenho muito essa especificidade de ser cético um pouco, né, para me ter certeza das informações antes de poder tentar alguma coisa, né? Aí eu perguntei, né, porque já fazia tempo que eu não via nada, né, já fazia tempo que meio que essa mediunidade não se manifestou mais, né. Aí ele respondeu assim: ainda vamos ajudar você a se desenvolver com segurança. Pronto, foi isso que ele disse, né. Ou seja, nesse momento não tem como fazer o desenvolvimento por alguma razão, né, e ele sabe qual é. E falou que vai sim ser desenvolvido com segurança. Aí eu fiz uma outra pergunta. Eu perguntei para ele, porque assim, como eu tive a intuição de pegar o caderno, né, e a caneta e vi que ele queria que eu escrevesse, eu perguntei para ele se eu poderia treinar a psicografia. E nesse momento ele deu uma resposta e deu uma pequena mensagem que eu não esperava e foi legal, porque eu fui só escrevendo eu vou ler para vocês agora. Eu perguntei para ele se eu poderia desenvolver a psicografia em casa, né? Aí ele respondeu assim: sim, com proteção, vela sempre firmada
e água sempre no copo. Fundamento simples, mas de grande força. Aí ele continuou: Filho, tenha em mente que seu dom é natural e tudo se desenvolve com o tempo. As cartas consoladoras serão algo a ser trabalhada. Não tenha medo. Fé, amor, disciplina, vontade de ajudar são fundamentais para crescer espiritualmente. Não se preocupe. Apazigua sua mente e seu coração. Tudo está se encaminhando na vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora preciso ir. Fique em paz. Do seu amigo, irmão, e aí ele colocou o nome dele aqui, que eu não vou falar nesse momento, tá? Então assim, gente, eu me surpreendi, né? Porque foi algo que eu não esperava, né? De fato, eu não esperava praticar a psicografia e ainda mais que eu tivesse a liberação dele, né? Com esses cuidados de firmar sempre, né? A vela do anjo da guarda, para me poder ter ali o controle, né? Uma proteção. E quantas as palavras dele foram bonitas, né? Não no sentido de serem palavras bonitas, mas que têm impacto positivo na minha vida, que eu gosto muito, né, Lilo? E a espiritualidade é muito sábia, gente. Tudo no seu tempo. A espiritualidade vai fazer tudo o que for necessário para a gente poder se desenvolver e trabalharmos com a nossa mediunidade em prol da caridade. Ó o Lilo aqui, gente, meu gatinho de estimação. Dá oi, Lilo. Tão lindo. Pois é, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo, tá? Eu espero que não tenha ficado muito longo. E eu espero trazer relatos pessoais aqui pro canal, para a gente poder trocar essas ideias. E algum tema que vocês quiserem que a gente trabalhe aqui, a gente pode estar trabalhando também, tá? Só deixar aí nos comentários. Um forte abraço e até o próximo.